Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do Grupo Equatorial referente ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes o CEO da companhia, Sr. Augusto Miranda, o vice-presidente, Leonardo Lucas, o diretor de regulação, Sr. Cristiano Logrado, a diretora de estratégia financeira e RI, Sra. Tatiana Vasques, e o Sr. Lio Aquino, presidente da Ecoenergia, que ao final estarão à disposição para responder a eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, em www.ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Equatorial e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação passando a palavra ao Sr. Augusto Miranda. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultados. Apresentamos um forte desempenho operacional no segundo TRI de 25, onde observando o portfólio consolidado de distribuição de energia, mesmo partindo de uma robusta base de comparação no ano passado, ainda apresentamos um crescimento de 4% no mercado faturado mais compensado. Além disso, tivemos o melhor segundo semestre da nossa história, tivemos o melhor segundo trimestre da nossa história em geração, com destaque para o forte desempenho dos nossos ativos eólicos. Neste TRI, alcançamos 3,2 bilhões de EBITDA ajustado, ou seja, 32,4% de aumento versus o segundo TRI, e 614 milhões de lucro líquido ajustado. Resultados impulsionados pelo aumento de margem do segmento de distribuição e pela consolidação da equivalência patrimonial da Sabesp no trimestre, que atingiu 312 milhões de reais. Com os resultados deste TRI, a dívida líquida sobre a EBITDA reduziu para 3,1 vezes, ou seja, 0,1 vez abaixo do primeiro TRI de 25, que segue reduzindo a alavancagem, mesmo com o maior volume de investimento dos últimos trimestres, reflexo do crescimento EBITDA da companhia. Investimos cerca de 2,7 bilhões de reais do TRI, 32% a mais que no segundo TRI de 24, com investimentos focados no segmento de distribuição, e enxergamos parte do retorno dos investimentos realizados com a melhoria de qualidade de nossas empresas. Neste TRI, enquadramos a CED nos limites do DEC regulatório, e com essa conquista, todas as distribuidoras do grupo estão enquadradas no limite regulatório do FEC. Além disso, observamos a redução do DEC em todas as distribuidoras do grupo em relação ao segundo TRI de 24, com destaque para as expressivas reduções da Equatorial Piauí, menos 7,6 horas, Equatorial Goiás, com menos 5,3 horas, e a CED com menos 5,2 horas, e, por fim, da Serra, menos 3,9 horas. No comparativo com o primeiro TRI de 25, apresentamos reduções de mais de 1 hora em 4 das 7 concessões de distribuição do grupo. Por último, destacamos que os processos de prorrogação seguem seu curso normal e, ao longo deste TRI, a ANEEL aprovou os processos das concessões de distribuição do Maranhão e do Pará, que agora se encontram em análise do MME
e, no caso do Maranhão, também pelo TCU. E temos expectativa de assinatura do aditivo de contrato entre outubro e novembro deste ano. Agora eu passo a palavra ao Léo, no slide 5, onde vamos iniciar com a visão consolidada do desempenho econômico e financeiro do grupo. Olá, Léo, é com você, por favor. Obrigado, Augusto, e boa tarde a todos. Vou falar rapidamente sobre a performance econômico-financeira do grupo em uma visão consolidada e ajustada. Neste TRI, apresentamos um forte crescimento, tanto de margem como de EBITDA. A margem bruta do trimestre foi impactada pelo forte desempenho do segmento de distribuição, que teve crescimento de mercado, de tarifa FIU-B e também redução de perdas, enquanto o EBITDA também teve o impacto da consolidação da equivalência patrimonial da Sabesp. O resultado do TRI foi conquistado com uma forte disciplina de custos, onde o PMSO ajustado cresceu em linha com a inflação, refletindo uma de nossas principais competências como operador eficiente. Como efeitos não recorrentes neste trimestre, vale destacar que tivemos 444 milhões de impacto no resultado que refletem, em sua grande maioria, a reversão de contingências registradas no PPA de aquisição da Equatorial Goiás por encerramentos e negociações de processos, fruto da forte atuação do nosso time jurídico nos passivos mapeados no processo de due diligence da aquisição do ativo. Refletindo os efeitos comentados, nosso lucro líquido ajustado do período atingiu 614 milhões, mais de 100% superior ao mesmo período do ano passado. Neste trimestre, reduzimos mais uma vez a relação dívida líquida por EBITDA, que registrou 3,1 vezes no trimestre devido ao crescimento do EBITDA. Por último, destacamos os investimentos realizados neste trimestre, que somaram 2,7 bilhões, majoritariamente no segmento de distribuição. Vamos agora para o slide 7, onde trazemos uma visão geral sobre a performance operacional e comercial das nossas distribuidoras, além dos destaques do trimestre. Do lado esquerdo, apresentamos um forte crescimento da energia faturada, mais compensada, de GD. Mesmo em base comparativa elevada, fruto do expressivo crescimento de mercado dos últimos anos, e, mesmo nesse cenário, temos conseguido continuamente reduzir perdas e manter níveis robustos de arrecadação e PSLD. Conforme destacado pelo Augusto, neste TRI, enquadramos todas as empresas do grupo no FEC regulatório, refletindo nosso compromisso com a qualidade do serviço em nossas concessões. Também obtivemos excelentes resultados na redução do DEC, com redução em todas as empresas quando comparamos com o segundo TRI de 24. Tivemos um crescimento de margem bruta das distribuidoras de 14% no trimestre, refletindo principalmente maior tarifa FIU-B, maior mercado do período e a melhora das perdas do trimestre. Quando observamos o PMSO ajustado das distribuidoras no trimestre, tivemos um aumento de 6,1%, mas que na visão do PMSO por consumidor nos últimos 12 meses, o crescimento foi de apenas 0,8%. Esses movimentos refletiram em um aumento do EBITDA ajustado na distribuição de 18,7%. E, se desconsiderarmos os custos da geração distribuída no segundo TRI de 24, o aumento seria de 20,8%. Passando para o slide 9. Agora, no slide 9, vamos olhar para os outros segmentos do grupo. Na transmissão, apresentamos um EBITDA regulatório de 248 milhões, redução de 11,4%, principalmente em função da desconsolidação da SPS7. Neste trimestre, seguimos com uma margem elevada de EBITDA de 93%. Os resultados do segmento de saneamento seguem refletindo o avanço da hidrometração e, neste trimestre, apresentamos um EBITDA de 7,3 milhões. Também destacamos que, neste TRI, o IAR da CSA foi de 72,1%, um valor 6,1 pontos percentuais acima do EVTE e 13,4% acima do ano passado. No segmento de renováveis, apresentamos um EBITDA
de 177 milhões, um aumento de 35% entre os períodos, reflexo da entrada em operação dos parques solares e da geração recorde do portfólio de ativos eólicos, que neste trimestre, se desconsiderados os efeitos do curtailment, teria gerado o equivalente ao P44. Agora, passo a palavra para a operadora conduzir a sessão de perguntas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Luísa Candiota, do Itaú BBA. Por favor, Luísa, seu microfone está liberado. Pessoal, e obrigada pela oportunidade. A minha pergunta é em relação à tese do século e à expectativa aqui do retorno do julgamento da ADI, que discute justamente a devolução dos valores relacionados à exclusão do do ICMS, da base do PIS/COFINS, e também a discussão do prazo prescricional dos créditos. Então, a gente viu ontem, né, que não teve apreciação do tema, mas aparentemente está na pauta de hoje. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco quais as perspectivas em relação a esse tema, seja em relação ao prazo dos créditos e também em relação aos ganhos que a companhia teria, né, se fosse aprovada a tese dos 10 anos ou dos 5 anos. Enfim, ouvir um pouco como é que vocês estão enxergando esse tema. É isso do meu lado. Obrigada. Boa tarde, Luísa. Obrigado aí pela tua contribuição, pela tua pergunta, muito pertinente. Luísa, esse é um tema que, se você olhar desde os primórdios, Equatorial, esse começou até lá no Maranhão, desde aquela época, a gente tem acompanhado de perto esse assunto, e agora o que resta a gente é justamente acompanhar, tá? Acompanhar como é que vai ser o desenrolar das coisas. Eu não gostaria muito de avançar com muitos detalhes sobre isso. Ok? Obrigada, sem problema. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Por favor, Daniel, seu microfone está liberado. Senhor Daniel, seu microfone está liberado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Por favor, Bruno, seu microfone está liberado. Boa tarde e obrigado pelo espaço para fazer minha pergunta. Eu gostaria que vocês comentassem, na medida do possível, sobre os leilões recentes na área de saneamento. Né? A empresa não participou dos leilões recentes, inclusive em estados onde vocês têm uma presença forte. Então, na medida em que vocês possam comentar, vocês entendem que os leilões não foram atrativos por uma questão do modelo, que não era o ideal, ou as premissas não eram adequadas. Enfim, se vocês puderem comentar sobre, vamos dizer assim, a não participação muito ativa da empresa nos últimos leilões, e em que medida isso implica que a empresa tem ou não uma propensão maior ou menor de participar de leilões no futuro, ajudaria bastante para a gente entender em que medida esse setor é prioritário para a alocação de capital futura. Obrigado. Bruno, obrigado aí pela pergunta, Bruno. A gente entende que, como nós temos dito ao longo dos nossos contatos aí, de que é um segmento prioritário para a Equatorial, mas uma coisa que balizou muito a conduta da Equatorial ao longo de sua vida é que a gente é muito disciplinado na alocação, tá? Então, na hora que a gente olhou, não importa o modelo, é lógico que a gente pode ter preferência por um modelo A ou um modelo B, né, no saneamento, por exemplo, porém, a gente, se o ativo, se o leilão, se o objeto apresenta um bom retorno, a gente não tem esse problema. O problema é que esses leilões que aconteceram recentemente, a gente não viu o retorno que a gente queria, a gente teve algumas ressalvas e por essa razão, juntamente com o conselho, a gente decidiu por não participar.
Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem da senhora Maria Carolina Carneiro, do Safra. Por favor, Maria, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem detalhar um pouco mais e relembrar para a gente o evento e o histórico desses impactos do PPA de Goiás, né, que acabaram fazendo aí uma série de efeitos no resultado de vocês, e puder também passar um pouquinho do saldo, de quanto que foi desembolsado, e ajudar a gente a entender um pouquinho melhor, né? E aí, no segundo assunto aqui, a gente reparou que, apesar do curtailment bastante elevado esse trimestre, né, que vocês mencionaram, vocês também conseguiram aumentar a disponibilidade. Então, é mais para a gente entender esse turnaround, vamos dizer assim, as medidas que vocês têm implementado nos ativos de ecoenergia, até para ter uma perspectiva do que pode ser os próximos trimestres, e, obviamente, se vocês tiverem alguma leitura do que pode ser conversa ou solução desenhada a nível de governo, né, para o curtailment e enfim, para o setor como um todo, né, que está sofrendo com esse tema, o que se tem discutido e se de fato a gente teria alguma perspectiva para reduzir um pouco esses impactos nos próximos trimestres. Obrigada. Obrigado, Carol, pela sua participação. Eu vou pedir ao Léo aqui que fale sobre os PPAs de Goiás e que em seguida o Lio está conosco, ele vai falar sobre o curtailment aqui para a gente, ok? Léo, por favor. Tudo bem, Carol? Boa tarde. Carol, sobre as contingências de PPA, se eu não me engano, a gente iniciou com um saldo em torno de 2,5 bi, 2.400 lá no começo, né? Agora tivemos essa reversão em torno de 400 aí a 500, e de forma que resta um saldo de cerca de 1 bi e pouco, né? Ainda aqui no âmbito falando no âmbito apenas do PPA, né? Fora o saldo que a gente visualiza lá dentro do próprio balanço da empresa, né, lá de Goiás. Então, temos caminhado bem, é um item que a gente tem conseguido ter um êxito muito interessante, o time jurídico, né, e que tem dado esses resultados aí, trazido surpresas bem positivas, né? Então, eu vou passar para o Lio, para ele poder comentar a outra parte da tua pergunta. Olá, Carol, tudo bem? Sobre a primeira pergunta, o que a gente teve no trimestre que ajudou bastante a companhia foi a disponibilidade de recurso eólico. A gente ficou cerca de um P44, ou seja, acima de P50 em termos de recurso eólico, o que compensou parcialmente os cortes de energia que de fato vieram um pouco acima do trimestre anterior. A disponibilidade técnica geral da companhia ela melhorou porque a gente está com mais ativo solar, e o ativo solar ele tem naturalmente uma disponibilidade técnica maior. Sobre a parte de curtailment, a gente hoje tem um conjunto de ações sendo em diversas esferas do setor que estão em andamento. Então, eu vou citar algumas, né? A gente tem tem lá o comitê de monitoramento do setor elétrico trabalhando num conjunto de atividades que são principalmente atividades técnicas para tentar reduzir os impactos de corte, desde tirar alguns bancos do sistema, reforçar a linha, mexer em modelagem. A gente tem uma iniciativa de modelagem elétrica com o ONS, onde a gente está fornecendo modelos mais específicos para as máquinas que ajudam o ONS a entender, a ter uma expectativa melhor sobre o funcionamento das máquinas, e ao isso ser implementado, isso deve melhorar, sim, a capacidade com que o ONS vai ter de aceitar o escoamento de energia. A gente tem a CP45, que ainda está em andamento, que ela tende a melhorar a regulação vigente para efeito desses cortes, e tem ainda o processo na justiça, o processo que foi feito
em conjunto com a Beólica e a Bessolar, que está em andamento. Então, acho que esses são os principais fatores que estão andando no momento. Show, obrigada, pessoal. A próxima pergunta vem por escrito do Sr. Daniel Travitsky, do Safra. Ele diz: vimos inadimplência em queda nesse trimestre. Podem comentar os fatores que contribuíram para isso? Se foi uma melhora no ambiente macro ou resultados de iniciativas da própria empresa? Quais seriam as perspectivas para frente? Vai lá. Bom, boa tarde, obrigado aí pela pergunta. Veja que a nossa PCL dela ficou no consolidado, né, ligeiramente abaixo do trimestre anterior, né, da mesma forma o IAR também ele ficou ligeiramente abaixo, mas num patamar ainda muito interessante. Então, a gente tem cenários diferentes entre os ativos, né, mas do ponto de vista de melhoria, os ativos que a gente tem aqui que produziram uma melhora entre os trimestres foram, em primeiro lugar, Rio Grande do Sul, que no tri passado, esse foi que deu a maior melhora, né, de praticamente 1 ponto ali, porque o tri passado foi o evento que nós tivemos lá, então realmente ficou mais prejudicado, de forma que a principal redução veio daí, né? Mas também Maranhão e Goiás também entregaram melhorias mais interessantes. Piauí melhorou um pouco, enquanto as outras, né, o Pará, Alagoas e Amapá, tiveram um movimento para cima. Eu acho que, mantendo esses níveis de arrecadação, a gente deve ver como reflexo o nível de PDD flutuando em torno desses números, né? Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digitar sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Augusto Miranda para que faça as considerações finais da companhia. Então, obrigado. E para encerrar, gostaria de reforçar mais uma vez nosso comprometimento com a agenda de contínua geração de valor que buscamos para os nossos investidores, a partir da entrega de resultados consistentes nos diversos segmentos que atuamos, sempre pautados numa gestão financeira disciplinada, que só é possível graças à cultura equatorial. Também gostaria de lembrar que nosso time de relações com investidores está disponível para apoiá-los com eventuais dúvidas após este call. Então, a todos, mais uma vez, muito obrigado. A conferência do Grupo Equatorial está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.